Panorama do Seguro. Hoje o nosso convidado é um grande acadêmico, o professor Luiz Roberto Cunha. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam bem-vindos. Eu sou o Paulo Alexandre e conosco está Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg-SP. E também conosco está o professor Luiz Roberto Cunha, decano do Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio. Obrigado pela presença, professor. Tudo bom com o senhor? Muito bem, prazer enorme estar com vocês aqui. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Estou bem, Paulo. Muito honrado aqui estar participando desse programa com o professor Luiz Roberto Cunha. Muito bom. Galiza, quais são os seus comentários? Pois é, Paulo. O professor Roberto Cunha é uma referência. O conhecimento dele é um conhecimento bastante vasto, né? E citar dois deles, eu poderia citar outros, mas vamos reduzir a dois deles de uma forma simplificada. Ele é um nome muito forte em termos de previsões inflacionárias, é uma especialidade dele, né? E o segundo ponto, que é um ponto que ele vai poder agregar muito aqui também, é que ele é um grande responsável pelos estudos econômicos atualmente divulgados pela CNSEG. Então, vai ser uma conversa econômica de altíssimo nível e muito proveitosa. Obrigado, Galiza. Professor, então vamos falar da subida dos preços dos seguros saúde. Nos últimos anos, eles têm subido acima da taxa média de inflação. O que se poderia fazer para equilibrar essa situação? O que é importante é explicar que existe um erro de interpretação da questão da inflação de saúde, não é? Como o Galiza colocou, eu tenho uma experiência longa na questão de inflação, faço, inclusive, parte do conselho do IPCA, que foi criado para que a sociedade pudesse acompanhar as questões metodológicas, não é, do IPCA, que é o índice meta de inflação, o índice mais importante gerado pelo IBGE. Todos os preços medidos no índice de inflação, no IPCA, seja o da Fundação, do IBGE, seja o da Fundação Getúlio Vargas, não é, todos os índices de preço ao consumidor, eles analisam a variação do preço sobre uma quantidade fixa de gastos em relação àquele bem, àquele item. Você faz uma pesquisa chamada pesquisa de orçamentos familiares, você determina o gasto médio ao longo de um ano das famílias, nos diversos níveis de renda, e você estabelece o peso, que a gente chama o peso do item no índice. Então, todos os itens, do feijão ao automóvel, passando pelo plano de saúde, indo até viagens, a passagens aéreas, etc., tudo isso tem um determinado peso. Então, o que você faz mensalmente, não é? E alguns itens são coletados, inclusive, diariamente, é você analisar a variação do preço daquele item e um índice de preço, quando ele chega ao resultado no final do mês, ele apresentou, dado um determinado peso no gasto médio do consumidor daquele item, estamos falando de plano de saúde, não é? Quanto é que houve a variação? Pois bem, o único item que não é medido desta forma, e eu vou te explicar por quê, é o plano de saúde. Por quê? Porque, na verdade, o que o IBGE coleta é o plano de saúde individual, a variação é gerada pela Agência Nacional de Saúde. Todo ano, a Agência Nacional de Saúde autoriza as seguradoras de saúde, não é, a reajustarem o plano de saúde individual. Esse que é coletado, porque o índice de preço é do consumidor, é o gasto do consumidor. Pois bem, a metodologia oficial da Agência Nacional de Saúde, ela leva em consideração não apenas a variação média, não é, dos gastos em relação ao plano de saúde, mas também o uso, a intensidade de uso do plano de saúde. Então, nós temos, de fato, aí uma característica que é diferente, ou seja, a inflação da saúde não é só a variação das despesas ou do custo para o consumidor, é a variação dos preços e a variação das quantidades, a frequência do uso. É uma combinação desses dois itens. Então, quando você tem o resultado, e eu vou mostrar aqui, não é um gráfico, mostrando exatamente num período que vai de julho de 2012 até junho de 2017, um período de 5 anos, mas vocês podem ver que eu tenho aí a variação do Índice Oficial de Inflação no Brasil, IPCA, e vocês têm a variação, de fato, dos planos de saúde, sendo quase 68% nesse período de 5 anos.
E eu coloquei nesse mesmo gráfico uma série de itens ligados à saúde. Então, você tem hospitais, você tem médicos, você tem remédios, você tem vários itens. Vejam que todos têm uma variação bem menor. Então, quando uma pessoa que não conhece a metodologia do índice de preço verifica isso, olha lá, o plano de saúde é o responsável. Mas veja, esse é um ponto muito importante, porque todos os outros itens, você tem lá o gasto médio nos médicos, daquele grupo de famílias que geram as diversas classes do índice de preço do consumidor, e você verifica a variação no mês, entre o início do mês, final do mês e o final do outro mês, quanto é para um painel de vários médicos, você verifica quanto é que variou a consulta. A mesma coisa para o hospital, a mesma coisa para o remédio, tudo isso. No plano de saúde, não. Por quê? Porque a metodologia da ANS é uma metodologia que leva em consideração corretamente, porque, na verdade, quando você tem uma intensidade maior de uso, você está gastando mais e o plano de saúde tem isso tem que ser levado em consideração. Não é? Então, é muito importante considerar, não é, de que quando a gente olha simplesmente o resultado do índice, nós estamos misturando dois conceitos. É o único item onde existem dois conceitos diferentes. O conceito da variação de preço e o conceito que é de todos os 300 e tantos itens do IPCA do IBGE e o conceito da variação de custos, ou seja, dos preços, do uso e da intensidade, da quantidade de uso do plano de saúde. Então, vejam que isso é realmente alguma coisa que só se você conhece a metodologia é que você pode interpretar, não fazer uma interpretação errada de que a variação. É claro que para o consumidor, aquilo teve uma variação maior, sem nenhuma dúvida, porque é uma média, não é, de gastos e de uso de consumidores. Eu acho que isso explica bem essa questão, ou seja, é óbvio que as seguradoras que trabalham com plano de saúde, elas têm uma preocupação de que você só faça o uso do plano em necessidades, agora mesmo nessa crise, nesse período, há vários planos, eu tenho um plano que liga para saber como é que eu estou, se eu vou precisar de alguma coisa, ou seja, você faz, inclusive, um trabalho preventivo, que é muito importante, para que não haja o uso, simplesmente você ir usar, simplesmente que você está sem haja uma necessidade. Paulo, foi brilhante a colocação do professor Roberto Cunha, quer dizer, não é tanto o preço médio em si, mas a quantidade que é utilizada. Então, a quantidade de exames, né? No índice final é levado em conta isso. Né? Não é só o preço médio de uma tomografia. Não é o preço médio de uma tomografia, é a quantidade de tomografias que estão sendo pedidas. Né? Isso é muito interessante que dá o preço final. Né? Professor Luiz Roberto Cunha, o senhor, como decano de uma das maiores instituições do país, principalmente de economia, o senhor acha que o segmento de seguros desperta interesse nas aulas para os alunos, nas aulas de economia? E o que o senhor poderia falar para esses alunos sobre o tema? Eu diria que você tem muita coisa na parte mais estatística, mais econométrica. Né? Então, na modelagem econométrica estatística, dado que a atuária, mesmo sendo um curso separado da economia, mas muita coisa que você trabalha em atuária são modelos de aplicações estatísticas, isso atrai em vários times, até em áreas da engenharia, por exemplo, engenharia industrial. Né? Tem gente trabalhando muito em modelagem, trabalha nisso. Agora, as questões do seguro, do ponto de vista da questão mais ampla de seguros, é menos do que a gente gostaria. Eu acho que até existe um trabalho de educação financeira muito bem feito pela CNSEG, que busca incentivar isso. Inclusive, eu acho que a gente pode trabalhar muito mais para tentar atrair em escolas que não são as escolas de atuária, onde aí, claro, o seguro é o objetivo básico do estudo, não atrair mais. Mas eu acho que é um ponto muito importante que você colocou. Muito bom, professor. E para concluir, como você vê o mercado de seguros hoje no Brasil? Podemos ser otimistas? Olha, essa é uma questão importantíssima. Quer dizer, não é? Na verdade, o que a gente chama do coeficiente de penetração, que é o volume de prêmios em relação ao PIB, não é? Tudo que a gente vai fazer uma comparação do país, a gente tem que olhar tudo aquilo que é produzido de bem serviço, do PIB, e fazer comparações em relação a isso. Não é? O Brasil tem uma relação ainda relativamente baixa, não é, de prêmios em relação ao PIB. Tem crescido ao longo dos anos, o setor de seguros tem crescido bastante, inclusive nos próprios períodos de crise, né, que nós tivemos, 2016, 2017, os seguros têm crescido. Isso
característica muito importante. Agora, o grande ponto é que tem vários fatores que fazem, não é, a relação entre seguro e a economia, e o seguro e o PIB. O prêmio do seguro e o PIB. O principal deles é a renda. Não é? De fato, países de renda mais alta, não é, países mais ricos, não é, países onde a distribuição de renda é mais bem distribuída, onde não existe tanta concentração de renda, tem uma tendência, não é, a ter uma participação um coeficiente de penetração, ou seja, os prêmios em relação ao PIB, bem mais alta. Mas existem também outros fatores que são muito interessantes. Recentemente, a CNSEG fez um estudo muito interessante, eu ajudei na discussão, fazendo correlações com vários países e olhando outras características. Uma característica, por exemplo, que é muito interessante, é quase uma característica cultural. Dado que os seguros, não é, foi desenvolvido inicialmente lá no século XIX, né, na Inglaterra, as antigas colônias inglesas, tanto na África, África do Sul é o melhor exemplo, quanto na Ásia, não é? E aí na Ásia também você tem também a questão da poupança, são países que têm uma capacidade, a população tem uma capacidade de poupar mais do que em países como o Brasil, a penetração é muito mais alta. Então, você pode ter países que não têm até uma renda menor do que o Brasil, a África do Sul acho que é um bom exemplo para isso, mas tem uma penetração maior. Por quê? Porque, na verdade, a cultura da Inglaterra, a colonização inglesa, levou para esses países o conceito da necessidade de você ter o seguro como uma forma de proteção contra os riscos, que nós talvez não tenhamos tido da mesma forma no Brasil. Há outros fatores. Há fatores, por exemplo, como a própria demografia, não é? Países de população mais jovem, países de população mais idosa. Não é? Então, há um conjunto de fatores que, de fato, tem a ver com coeficiente de penetração. Eu acho que no Brasil, nós estamos agora, não só, como eu disse, nós já tivemos um crescimento ao longo do tempo, onde esse coeficiente de penetração tem crescido, o setor de seguros tem crescido mesmo em períodos de crise, e agora, na crise atual, que é uma crise de características diferentes, eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante. Não é? Por exemplo, o seguro de vida, não é? Que é um ramo importantíssimo do seguro, não é? Você sempre teve uma certa dificuldade de tratar, não é, a questão da vida. Você compra um seguro para que a família esteja protegida se você não estiver mais presente. Não é? É, obviamente, uma função social importantíssima do seguro. Mas, efetivamente, falar na perda das pessoas, falar na morte, né, passou a ser, no contexto atual desta crise de saúde, né, uma coisa talvez mais que lembra mais as pessoas. Então, eu acho, não é, que você, por outro lado, você tem, não é, nós vamos ter um outro tipo a sociedade vai viver de forma diferente, né, possivelmente nos próximos anos, em função dessa questão da crise atual. Então, você pode ter alguns ramos que vão se beneficiar mais, outros talvez um pouco menos. Não é? Mas, efetivamente, a importância dos seguros é tão grande para a vida das pessoas que, num momento como esse, não é, você tem a capacidade, possivelmente, de ter um incentivo, não é, a determinados ramos de seguros. A outra coisa que eu acho muito interessante é lembrar o seguinte. Não é? Hoje, uma boa parte da atividade das pessoas está sendo feita pela internet, está sendo feita online. Né? Então, isso também pode permitir, e eu acho que várias seguradoras já estão olhando muito bem para isso, você aproveitar essa oportunidade para poder expandir a forma de acesso através de corretores, mas através para essas pessoas. Ou seja, as pessoas estão mais presentes até para também serem informadas. Não é? Então, acho que tudo isso ajuda muito a gente dizer, eu não vou dizer que eu esteja otimista, mas eu estou moderadamente otimista, até porque esse é um setor que sabe reagir muito bem, porque, na verdade, o seguro tem tudo a ver com sinistros, com problemas que as pessoas têm. Muito bom, professor. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, professor Luiz Roberto Cunha. Paulo, foi um prazer participar do programa, estar com você, estar com o Galiza, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração pelo magnífico trabalho que ele faz de divulgação e de estudos na área de seguro. Obrigado, Galiza. Obrigado, e espero que as pessoas tenham aproveitado a aula, que vocês receberam uma aula aqui de economia do seguro. Aproveitem. Grande abraço.
E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero você no próximo programa. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço e fiquem bem.